Olá, meus amigos queridos, estamos aqui para mais um Evangelho, nesta terça-feira, dia 29 de dezembro de 2020. O ano vai acabando, um ano conturbado, trabalhoso, mas estamos aqui, juntos na fé e com bastante fé. Nós não estamos desamparados, sabemos disso. Jesus, nosso Mestre amado, nunca nos deixou sozinhos, em nenhum momento, e nunca deixará. Então, nesta sintonia, nesta vibração de luz, de paz, vamos pedir por todos aqueles que sofrem nesta pandemia, por todos aqueles que de certa forma perderam a esperança no futuro, por todos aqueles que precisam de algum tipo de alento, de alívio para suas dores físicas, mentais e espirituais. Iniciamos nossos trabalhos de hoje com a oração que o próprio Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Bem, meus amigos, hoje nós vamos falar da lição 89 do Caminho, Verdade e Vida, que tem por título O Fracasso de Pedro. Foi retirado aqui um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 26, especial versículo 58, E diz assim: E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e, entrando, assentou-se entre seus criados para ver o fim. Como nós já sabemos, essa passagem se dá logo após a prisão de Jesus, lá no Getsemane, no Jardim das Oliveiras. Como nós vimos no Evangelho da semana passada, da exortação à vigilância, que Jesus se retirou para rezar lá no Getsemane e levou com ele 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, e os 3 dormiram enquanto ele rezava. E Jesus chamou a atenção deles 3 vezes com aquela doçura de sempre, mas mostrando a eles também a importância da vigilância. Vigilância essa que se estende aqui para essa passagem de Pedro. Pedro, quando Jesus foi preso, como quase todos os discípulos, com exceção de João, porque João nós sabemos que ficou com Maria, mãe de Jesus, até o fim, no martírio da cruz. Mas os outros se esconderam, fugiram, trocaram suas túnicas para não serem reconhecidos. E o próprio Pedro, que era tido como o principal discípulo, foi aquele que Jesus chamou um dia e disse: Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então vocês têm ideia do tamanho da importância que foi dada a Pedro pelo próprio Mestre. E Pedro, fracassou na hora derradeira. Ele preferiu ficar à margem dos acontecimentos, negando ter qualquer relação com Jesus, com o Nazareno, que estava ali preso para ser condenado e crucificado. Por medo, por fraqueza, por invigilância, que seja. Emmanuel nos diz assim: o fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do Mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Jesus, em algumas passagens anteriores aí, conversando com os discípulos, expondo a eles o que lhe aconteceria, o que ele teria que passar no Calvário, eles não colocaram muita fé, não acreditaram. E Pedro aí foi a mais além. Imagina, mestre, se a gente vai deixar isso acontecer com você. De forma alguma, não permitiremos. E Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás, referindo-se a Pedro. Você está indo contra o que tem que ser feito, contra o meu destino. Aceita, entenda, compreenda. E eles não tinham ainda compreendido. Nós sabemos, estudando as Escrituras, o Novo Testamento,
que os discípulos só foram compreender isso depois da ressurreição de Jesus. Que foram compreender, de fato, o que estava para acontecer, o que aconteceu e o que viria depois. E com Pedro não foi diferente, né? Na sua, talvez, ignorância ainda, discípulo em formação, ele não entendeu quais seriam os desígnios do Pai para Jesus. E ele disse que estaria com Jesus até o fim, não permitindo que nada de mal lhe acontecesse. E Jesus lhe fala naquela ocasião: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ele imagina, de forma alguma, que é isso, mestre? Dito e feito. Foi o que aconteceu. Então, Jesus sabia das fraquezas. Jesus sabia do momento que cada um passava interiormente. Então, ele sabia que Pedro também ia negá-lo, assim como sabia que Judas ia traí-lo. Ele sabia de tudo. Tudo estava já predestinado. Voltando aqui, Emmanuel, útil neste particular é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações, em razão de continuarem desatendendo. Mesmo dentro da seara espírita, né, que é o nosso meio, nós temos a invigilância. Quantos de nós, eu digo quantos de nós porque ninguém é melhor que ninguém, então eu me coloco junto de todos. Quantos de nós batemos no peito, dizemos, eu sou um soldado de Cristo, eu sou um trabalhador fiel da seara. Mas nós temos que lembrar que nós estamos na terra, nós estamos na carne. E como diz o dito popular, a carne é fraca. Por mais que nós exaltemos a nossa fé, por mais que nós batemos o pé e dizemos, a gente será firme nos nossos propósitos, na nossa doutrina, nós somos humanos. Nós ainda estamos na infância espiritual, nós estamos em formação. Nós somos passíveis de erro, sempre. E não podemos nos culpar, nos condenar eternamente por isso. O próprio Pedro passou por essa situação. O próprio Pedro, o primeiro discípulo de Jesus. Quem somos nós para ir contra essa realidade, né? E quantos discípulos mais, quantos apóstolos, incluindo Paulo, erraram em suas vidas terrenas? Quantos tropeços tiveram até chegar à iluminação? Voltando aqui, no nosso livrinho, informa o Evangelho que naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o mestre de longe. Ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados deste para ver o fim. Chegava um, ei, você não estava lá com o carpinteiro? Não, nem eu conheço. Daqui a pouco, ei, eu conheço você, você estava junto com o Jesus lá de Nazaré. Não, de forma alguma, você está me confundindo. E veio outra criada, ele estava assim, ele se afasta mais ainda. Não tem nada com isso. Ou seja, na hora de estar junto com o mestre, na hora do testemunho final, não, eu não sei, não estou nem aí. Por quê? Porque ele, como nós, não tinha, naquele momento, a força necessária para passar junto com o mestre por aquele calvário. Não tem como comparar a resistência de Jesus com qualquer outro mortal que estivesse com ele ali. Seria impossível. Era o calvário dele. E por mais que seus companheiros, seus colaboradores dissessem, estarei junto contigo, mestre, era como uma criança afirmar que ia fazer tal coisa para os pais e os pais sabendo. Ele só fala, mas não vai fazer. É como uma criança dizer, afirmar de pé junto, se você não brigar comigo, não me der isso, eu vou para a casa da minha avó, vou pegar minha malinha e vou lá. Isso é uma criança de 5 anos, tá, gente? Os pais, tá bom, vai.
A gente sabe que não vai. Não vai fazer isso. Mesma coisa, os discípulos. Então, estaremos com você, mestre, até o fim. E o mestre conhecia as crianças que estavam em volta dele. Não os criticando, como ele não criticou lá na oração do horto. Ele falou com a ternura de um pai, de um mestre amado, sabendo de suas fraquezas, sabendo das suas limitações, assim como Pedro tinha suas limitações. Emmanuel fala que o fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. Todos nós somos passíveis de fracasso algum dia. Ninguém é perfeito aqui. Se nós fôssemos perfeitos, a gente estaria lá na esfera crística, né? E não aqui, na Terra. Nós temos que ter isso em mente. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que, ainda hoje, muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. Quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, entre servos das convenções utilitaristas, assestando binóculos de exame a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Sim, o fracasso e o choro faz parte. O sofrimento faz parte. O remorso, a angústia, mas seremos consolados. Jesus disse isso. Bem-aventurados os que choram. E nós podemos nos colocar nesse meio. Podemos chorar por nossos erros, mas não seremos condenados eternamente. Porque o Pai nos dá sempre uma segunda, uma terceira, uma quarta, quantas chances for necessário para nos elevar à condição de seus verdadeiros filhos. Não que a gente tenha carta branca para errar o quanto quiser, não isso. Nós temos que ter bom senso. A gente é passível de erro, mas cada erro serve para o nosso aprimoramento, para o nosso aprendizado. Nós temos que aprender com os erros. Se nós olharmos para os nossos primeiros erros, né, e de lá tirarmos lições para nos melhorar, que bom seria. Mas ainda temos tempo de fazer isso. Eu fui buscar aqui na nossa literatura tão rica, né, no livro Boa Nova, do nosso querido Chico Xavier, tem um trechinho aqui, remetendo ali à lição da semana passada, da oração do horto, né? Que João, o filho de Zebedeu, né? Estava certa noite após as reflexões costumeiras e sentiu que um sono brando lhe anestesiava os centros vitais. Como numa atmosfera de sonho, verificou que o mestre se aproximava. Toda a figura se destacava na sombra, com divino resplendor. Precedendo suas palavras do sereno sorriso dos tempos idos, disse-lhe Jesus: João, minha soledade no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela significará, para quantos vierem em nossos passos, que cada espírito na terra tem que ascender sozinho ao calvário de sua redenção. Muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados no mundo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, pois, compreendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixes de orar e vigiar. Ou seja, cada um tem que passar sozinho por seu calvário. Na hora derradeira da nossa passagem deste plano para o plano espiritual, a gente vai sozinho. Talvez nosso mentor nos conduza até onde a gente tem que estar, mas nenhum companheiro aqui vai atravessar conosco essa passagem. Assim disse Jesus, cada um tem que arcar com seu próprio calvário. Por isso ele tirou também a responsabilidade, né, dos discípulos que tinham dormido no horto. Aí ele tirou também a responsabilidade de Pedro, que tinha negado 3 vezes, na sua fraqueza, no seu fracasso momentâneo. Nosso companheiro Eliseu Rigolante, no livro Evangelho dos Humildes,
traz uma explicação aqui muito interessante, muito importante sobre essa negação de Pedro. Eu vou ler aqui para vocês, peço licença. A negação de Pedro é uma séria e profunda advertência a todos os que trabalham no campo evangélico. Durante 3 anos, Pedro se preparou, sob a orientação de Jesus, para o divino ministério do apostolado. O mestre jamais cessara de lhe recomendar, bem como os demais discípulos, que vigiassem e orassem, porque não sabiam quando e como e onde seriam provados. Diante da última advertência que Jesus lhe faz, Pedro jura fidelidade. Conhecendo a fragilidade das promessas humanas, Jesus se limitou a sorrir e ainda avisa que dentro de em breve o negaria. A Pedro tal coisa se lhe afigura impossível. No entanto, no horto, não pôde assistir ao mestre na sua hora de agonia. Depois o nega publicamente. Por conseguinte, tenhamos cuidado todos nós que somos aprendizes do Evangelho. Na estrada que conduz a Cristo, não faltarão oportunidades de dar-lhe o testemunho, mas também as ocasiões de atraiçoá-lo, de negá-lo, que são numerosas. Esse episódio também nos dá o exemplo do que é uma consciência educada. Logo que errou, Pedro percebeu o seu erro. Sua consciência, educada nos princípios evangélicos, imediatamente o adverte, e Pedro se arrepende e chora. Mas levanta-se, decidido a corrigir o erro, sem demora, lutando pela causa de Jesus. Se Pedro não tivesse a consciência educada, somente muito tempo depois, ou talvez só no mundo espiritual, é que ele iria compreender o erro, quando lhe seria extremamente difícil corrigi-lo. Em nosso estudo do Evangelho e do Espiritismo, procuremos educar nossa consciência para que ela possa se manifestar e ser ouvida por nós, demonstrando-nos sempre os erros assim que os tenhamos cometido. Nesse modo, teremos o tempo suficiente para corrigi-los, sem sofrermos consequências dolorosas e daremos provas de que estamos aproveitando os ensinamentos recebidos. Ou seja, errar é humano, nós somos humanos, estamos aqui na Terra, todo mundo pode errar. Mais importante que o erro é saber que errou, reconhecer o erro, levantar a cabeça, seguir adiante, para corrigir o erro, para se melhorar, promover a sua reforma íntima, que tanto falamos. Né? No caso de Pedro, ele chorou amargamente, mas se corrigiu e deu início à Igreja do Cristo. No caso de Paulo, reconheceu seu erro na estrada de Damasco, abriu seus olhos para uma nova caridade e se redimiu da forma que nós conhecemos, tão maravilhosa. E assim, os outros discípulos também fizeram. Fugiram na hora derradeira, na hora do aperto, mas depois se reagruparam e trabalharam efetivamente na propagação da doutrina de amor que Cristo tinha deixado. E assim, no decorrer da história da humanidade, quantos erraram, quantos se corrigiram, quantos exemplos nós temos aí. Nós mesmos somos também discípulos de Cristo. Somos passíveis de erro. Mas mais importante que errar é reconhecer que erramos, ter fé, ter força, nos levantar, retomar nossa caminhada no caminho, no rumo certo e mostrar a Jesus que nós somos realmente dignos de trabalhar na sua seara. Fica aqui a mensagem, meus queridos. O fracasso existe, o erro existe, mas errar é humano. Estamos ainda em construção. Nós temos um Mestre amado, bendito, doce e de bondade infinita, que nos orienta, nos guia e nos aguarda na claridade, na luz maior. É para lá que nós nos dirigimos. Vamos lembrar sempre disso. Não nos sintamos derrotados. Não nos coloquemos abaixo de todas as criaturas. Não digo sem humildade, mas não nos desvalorizemos dessa forma. Vamos lembrar que nós somos filhos de Deus.
Nós somos discípulos de Cristo. E sendo assim, nós temos condições de nos erguer após cada erro. E assim será feito. Agradeço a todos essa oportunidade. Agradeço a todos por mais este ano, como agradecemos a Deus. 2020 foi um ano atípico, mas foi um ano de aprendizado. Vamos tirar dele as suas mais importantes lições. Bem-vindo aí um novo ano, daqui 2 dias. Novas esperanças, né? Se renovam aí. E o mais importante, vamos renovar a nossa confiança em Jesus, a nossa fé em Deus, e que tenhamos força para nos reconstruir dia após dia, pedra por pedra, como dizia Francisco de Assis. Nós chegaremos ao patamar desejado. Jesus e Deus, nosso Pai, nos querem lá. Eles não querem nosso sofrimento. Jesus estará sempre sorrindo à nossa frente, estendendo suas mãos para o abraço mais caloroso. Tenhamos isso em mente. Vamos ter sempre essa vontade em nossos corações. Nós somos filhos do amor. Nós somos guerreiros da luz. E um guerreiro da luz, que é filho do amor, nunca é derrotado. Porque nós estamos com Deus. E Ele está dentro de cada um de nós. Desejo a todos vocês muita paz e muita luz para o novo ano. Os vejo na próxima vez. Obrigado.